Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse bloco aí. Ele lembra um bloco que eu ensinei alguns vídeos atrás, que era uma tulipa. Ele é mais ou menos na mesma posição, só que é uma cestinha com umas flores, saindo uma flor, uma coisa assim mais ou menos, né? Uma flor só. Então, vamos lá, vou ensinar o cálculo também. Já quero deixar claro que este bloco eu calculei para a margem de costura de 0,75. Por que que eu falei, eu já deixei claro que a margem que eu estou usando é de 0,75? Porque no vídeo passado, teve uma moça, eu não me lembro o nome, eu acho que é Ana Maria, ela me perguntou, porque no vídeo passado eu não ensinei os cálculos dessa maneira aqui. Eu passei as medidas, mas não fiz assim, né? Então, ela me perguntou que tinha uma medida lá que dava número quebrado, dava 7,5, e depois eu somei 1, que era a minha margem de costura, porque eu estava trabalhando na industrial, e mais 1 da diagonal, no caso do outro. Então, mas deu número quebrado, porque na divisão do bloco, pelo modelo dele, que aconteceu isso. Então, não é porque eu somei margem de costura de 0,75, tá? Então, eu estou comentando isso, que é para vocês, assim, prestarem bastante atenção, porque nem sempre quando dá número quebrado quer dizer que está trabalhando com margem de 0,75. Lembrando, se você está trabalhando com a máquina doméstica que a margem é 0,75, então você vai somar de margem de costura 1,5, né? Então foi isso que confundiu um pouco, né? Porque a pessoa já logo viu medida quebrada, medida de meio ali no somatório total, achou que era margem de costura de 0,75, mas não era. Então, eu até quis trazer este bloco aqui já calculado na margem de 0,75, tá? Que é a margem da máquina doméstica, que a maioria do pessoal tem, para ajudar vocês, algumas pessoas que às vezes se confundem, tá ok? Então vamos lá, o bloco é muito facinho, muito gostoso de fazer. Então vamos lá, eu vou começar o cálculo desse bloco por esses quadrados aqui do neutro, do meu tecido de fundo, que eles são quadradinhos inteiros, né? Então, ó, são 6 quadradinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, Natália, quanto que você vai colocar? Então, eu já coloquei as minhas medidas aqui. Olha só, se você notar esse bloco, ele é divisível por 5. Então, conta aqui comigo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, o que que eu fiz? Cada partezinha dessa aqui, para mim, vai medir 6, medida final, né? Lembra, a gente primeiro calcula com medida final, depois a gente soma margem de costura e diagonal quando tiver. Então, muito bem. Eu vou trabalhar porque eu quero meu bloco com 30, né? 5 vezes 6, 30. Então, aí tem esse quadrado aqui que ele é maior, mas se você notar, esse quadrado maior aqui, ele é a medida de 2 quadradinhos, olha aqui, tanto de lá quanto de cá, então ele mede 12 por 12, certo? 12 por 12, ok? Então tá, já colocamos as medidas aqui. Agora vem os cálculos. Então, como eu estava falando, eu vou começar por esses quadradinhos inteiros aqui. Se eu sei que eles medem 6 por 6, eles são inteiros, eu tenho que só somar a margem de costura. Então, 6 mais 1,5, 7,5.
Então, tá aqui, ó, que eu anoto do lado os quadradinhos do neutro de 7,5 por 7,5 são quantas peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um aqui em cima, 7. Então, tá aqui, ó, 7 peças. Eu sempre faço assim, para não me perder, tá? Depois, eu vou calcular esses aqui que tem os triângulos aqui dele, do neutro, né? Então, a cada 2 triângulos desses aqui, ó, é um quadradinho só, que faz 2, certo? Então, vamos lá. Eu sei que o quadrado inteiro tem 6 por 6. Então, eu vou somar 6 mais a margem de costura, que é 1,5, 7,5, mais 1 da diagonal, 8,5. Então, aqui, ó, 1, 2, 1 quadradinho, 3, 4, 2 quadradinhos, 5, 6, 3 quadradinhos. Então, 3 quadradinhos de 8,5 por 8,5. Tá aqui, ó. Quadradinho de 8,5 por 8,5 são 3, ok? Aí, depois, esse aqui, que formou esse triângulo aqui na parte de baixo. Então, eu já falei que esse quadradão aqui, ele mede 12 por 12. Então, 12 mais 1,5, margem de costura, 13,5. Mais 1 da diagonal, 14,5. Então, aqui o quadradinho de 14,5 por 14,5, uma peça apenas. Até vai sobrar, tá? Vai sobrar um quadrado depois de verde e neutro. Depois vocês vão ver. Muito bem, agora eu já parto para a parte vermelha. Então, aqui, ó, da parte inteira, de quadradinhos inteiros do vermelho, são 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Ele tem 6 por 6, 6 mais 1,5, 7,5. Então, quadradinho do vermelho de 7,5 por 7,5 são 3 peças. Depois, essas pontas aqui, ó, que se formaram no vermelho. A cada 2 pontas é um quadradinho. Então, tá, mas qual que é a medida desse quadradinho? Eu somo mais 1 centímetro, que é a da diagonal. Então, aqui é 6,5 mais 1,5, margem de costura, 7,5 mais 1 da diagonal, 8,5. Então, ó, 1, 2, 3. 3 quadrados de 8,5 por 8,5 do vermelho. O verde é 1, 2, 3 quadrados de 7,5 por 7,5, que eles são inteiros. Tá aqui, ó, 7,5 por 7,5, 3. E aqui, ó, 1, 2 de quanto? Porque esse aqui tem a diagonal, 8,5 por 8,5. Então, são 2 peças. E aqui é 12 mais 1,5, 13,5, mais 1 da diagonal, 14,5. Então, uma peça de 14,5 por 14,5 do verde, certo? Tá tudo escrito aqui, é assim que eu faço. E aqui, ó, frisei bem, porque passa o tempo, às vezes eu vou querer repetir esse projeto, eu venho aqui no meu caderno, na minha prancheta, e olho lá e falo assim, mas peraí, com qual margem de costura que eu trabalhei? Eu não preciso de ficar refazendo os cálculos. Então, já coloquei aqui um lembrete para mim, tanto aqui quanto aqui, porque eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco distraída. Então, eu já anoto tudo certinho, ok? Agora é só cortar as peças e começar a montar. Ok, todas as peças cortadas, relembrando as quantidades e as medidas. Desse quadrado grande do neutro aqui, é 1 de 14,5 por 14,5. Desse quadrado aqui, ele tem 8,5 por 8,5, são 3 peças. E esse aqui de 7,5 por 7,5 são 7 peças, 7 desse aqui. Desse aqui, 7,5 por 7,5, que vai ser a minha flor, esse cor de rosa, são 3 peças. Esse aqui tem 8,5 por 8,5, são 3 peças também. Do verde, esse aqui, 7,5 por 7,5, 3 peças. Esse aqui, 8,5 por 8,5, 2 peças. E uma peça de 14,5 por 14,5.
Então, agora eu vou costurar. Então, eu vou separar todos aqueles que eu tenho que costurar. Nesse neutro aqui, ó, eu já passei a diagonal, risquei a lápis mesmo. Então, eu junto aqui, ó, os dois grandões, direito com direito, vou pra máquina e vou passar 2 costuras, uma de cá e uma de cá. Reservo aqui e vou pegar os outros que eu também tenho que costurar. Desse cor de rosa aqui, eu vou separar 2 dele, de 8,5 por 8,5, e vou costurar com 2 do neutro, tá? Então, são 2 rosas com 2 neutros. Mesmo processo, 2 costuras. Aí, sobrou um rosa de 8,5 por 8,5. Esse cor de rosa, eu vou, uma peça só, eu vou costurar com uma peça do verde. Como o verde meu aqui é muito escuro, eu já risquei a diagonal, a lápis mesmo, no meu floral, certo? Reservo lá para ir para a máquina. E ainda sobrou uma peça do meu verde de 8,5 por 8,5 e uma peça do meu neutro de 8,5 por 8,5, que eu já risquei a diagonal. É só ir para a máquina agora, passar as 2 costuras. Então, eu junto tudo isso, ó, já separei tudo certinho, qual é com qual, vou para a máquina e vou passar as 2 costuras. Feito isso, as 2 costuras, eu já vou recortar bem no meio, em cima da diagonal. Pode recortar ou com cortador ou com tesouro. Então, aqui estão todas as minhas peças costuradas e eu já deixei separado aqui também aquelas peças que serão inteiras, né? Então, ó, vamos começar por esse aqui. Só uma coisa antes, lembra que eu falei que iam dar 2? Por quê? Porque a gente costura, reparte no meio, dá 2. Você reserva um para um outro trabalho, tá? Então, primeira coisa, eu coloco o grandão com a parte do verde. Eu tô tentando fazer de pé, o motivo de pé para vocês aí, tá? Vai estar de ponta cabeça para mim. Então tá, então aqui ó, a parte verde para o alto, apontando para o alto, em relação a vocês. Agora aqui, de um lado e de outro, tem o verde, nós vamos pegar o verdinho que é inteiro, colocar um aqui ó, nessa ponta aqui de cima, outro aqui e o outro aqui, ó. Colocar os 3 aqui. Nesses espaços aqui vão os neutros. Então, um de lá, outro de cá. Agora, e aqui também já saem os outros 2 neutros. A gente já pode colocar, porque são 3 neutros de cada lado. Agora, aqui ainda continua o verde, que é junto com o rosa. Então, de que jeito? Assim, ó, para baixo, ok? E o rosa já para cima, porque a flor já começa aqui. Agora aqui, os 3 cor-de-rosa inteiros, do mesmo jeito que eu fiz o verde. Aqui, em frente a esse neutro aqui, é o verde com o neutro. Agora, aqui, nesses 2 cantinhos, os cor-de-rosa. Florzinha vem pra cima, né? Este vai ser aqui. E aqui, um neutro do inteiro. Lembra que eu falei que eram 7? Tá aqui. Certo? Agora, só costurar entre carreiras. Então, vocês notaram que eu tive um pouquinho de dificuldade de colocar as peças no lugar, porque eu estou montando aqui, ó, de ponta cabeça para mim, o desenho. Então, porque eu quis montar assim, em pé para vocês enxergarem bem. Mas, tá tudo ok, já verifiquei aqui agora, pude ver que o desenho tá todo ok, né? Tá tudo belezinha. Agora, é só costurar. Primeiro, entre essas carreiras aqui, ó, entre eles. Então, vem costurando aqui, formei essa primeira carreira. Vem costurando, formei a segunda, a terceira. Depois, eu formo essa aqui e essa. Aí, o que eu vou fazer?
Ó, formei essa carreira, formei essa. Uno as duas com uma costura aqui, para depois unir com essa parte de cá. Feito isso, aí eu venho unindo entre carreiras aqui. Mas calma, eu vou mostrar esse processo porque alguém pode se confundir. Então aqui, ó, já costurei todas as peças em carreiras, desse jeito, olha, nem passei porque eu ainda vou tombar uma costura para um lado, a outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro e assim vai. Mas eu vou começar emendando essas duas carreiras menores aqui, porque eu emendo aqui uma com a outra, depois já venho emendo essa peça grande aqui, porque aí depois é só vir emendando aqui todas do mesmo tamanho, ok? Então ficou bem claro, né? Depois de feito tudo isso, emendado as partes, os quadradinhos, agora eu vou para essas duas aqui. Primeiro uno essas duas, ok? Depois venho uno essas duas aqui com esse quadrado grande, ok? E depois que isso tudo tiver emendado, aí eu venho emendando aqui. E aí está o bloco todo costurado, pronto. Fácil, não? Muito fácil de fazer. Só prestar bastante atenção na hora de emendar os quadradinhos, tá? Outra dica também. Estou falando isso porque eu fiz na minha máquina doméstica, que ela movimenta a agulha, tá? Então eu tive que achar o ponto de novo aonde marcava 0,75. Por quê? Porque se eu deixar na posição normal dessa minha máquina, ela costura com uma margem maior que 0,75. Então, se eu fizesse isso, não daria certo as minhas contas aqui para no final fechar o bloco certinho. Então, você que está tendo alguma dificuldade com margem de costura, alguma coisa assim, faça um teste, risca no papel, faz uma risca, vai lá para a máquina, posiciona, passa a costura e depois você mede, vê o quanto que tá dando, tá? Porque muitas das vezes a pessoa não atina para isso, que pode ser um problema do deslocamento da agulha da máquina. Essa minha máquina, ela desloca a agulha, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu no começo apanhei muito, porque dava margem de mais de 0,75. Mas então é isso, pessoal. Lembrando também que na descrição desse vídeo tá o link para a lista de espera do curso que vai abrir em outubro, meu curso de patchwork, tá? Você que quer aprender a técnica certinho, todos os princípios do patchwork, tudo do zero, mesmo que você já saiba um pouco, muitas das vezes a pessoa tem alguns vícios de aprendizado, que a gente chama. Isso pode causar muitos transtornos para a pessoa na hora dela montar as peças. Às vezes tem algumas pessoas que comentam comigo, eu não consigo fazer tal bloco, não sei o que, tal corte, às vezes acontece da pessoa ter aprendido ou não ter aprendido algum detalhe, algum pormenor da técnica, ou se aprendeu, pode ter aprendido errado alguma coisa, ter interpretado errado. Eu vou ensinar muita coisa, muita mesmo. Tá ficando o curso muito bem estruturado. Por isso que eu falo, mesmo para quem não sabe nada e quer começar agora, ou para quem já sabe alguma coisa, mas quer rever alguns princípios, alguns fundamentos do patchwork, né? Não tá muito segura na técnica, vem comigo que vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Deixa o seu e-mail aqui nesse cadastro que tem aqui no link na descrição do vídeo, que você vai ser avisado em primeira mão assim que as vagas forem abertas. Por que, pessoal, que eu digo isso? Porque as vagas serão limitadas. Ah, Natália, mas é um curso online, como que você vai limitar as vagas?
Gente, eu posso limitar as vagas, porque se eu abrir muitas vagas, eu não dou conta de atender todo mundo. A questão, o que me limita é o suporte que eu quero dar para vocês. Se eu formo uma turma grande demais, vai ficar difícil, porque a minha atenção não vai ser a mesma. Então, por isso que eu estou falando, deixa o seu e-mail aqui, assim que abrirem as vagas, vocês corram lá e façam sua inscrição, para não ficar de fora, porque vão ser as vagas limitadas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bloco, ficou um bloco muito bonitinho aí, ó. É o tipo de bloco que com ele apenas você consegue montar um painelzinho de parede, um centro de mesa. Você pode aumentar, transformar num retângulo, fazer um joguinho americano, você faz mais peças, né? Porque tem muitas pessoas que compram de um, de dois, porque às vezes é só o casal em casa, né? Você coloca umas faixas na lateral, incrementa um pouco mais esse bloco e transforma num jogo americano. Ou numa capa de almofada, ou se quiser fazer vários desses blocos, aí dá para fazer muita coisa. Dá para fazer colcha, trilho de mesa, peseira de cama, manta de sofá e por aí vai. O que a imaginação de vocês e a criatividade der conta e sugerir, vocês conseguem fazer. Então é isso, por hoje é só. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!